Você provavelmente já pensou em investir nessas grandes empresas como Disney, Apple, Amazon, Facebook, mas provavelmente desistiu da ideia por imaginar que você precisaria de muitos milhões de dólares para conseguir investir nisso. E se eu te dissesse que na verdade você está 100% errado? Na verdade, para você começar a investir no exterior, hoje em dia você precisa de apenas $1. Tá duvidando? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar na prática tudo que você precisa fazer para começar a investir mesmo com pouco capital. Então, vamos lá. Salve rapaziada, beleza? Bruno aqui na área e hoje a gente vai estar conversando aqui sobre como investir nos Estados Unidos mesmo com pouco capital. E não, você não precisa ser milionário para isso. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não quer perder nenhum conteúdo sobre investimento nas maiores e as melhores empresas do mundo inteiro. Aqui são 2 vídeos todas as semanas, fora que quinta-feira, às 20 horas, eu dou uma aula 100% ao vivo e gratuita sobre os mais diversos tipos de assuntos sobre investimentos que você pode imaginar. Mas sem mais delongas, vamos direto para o vídeo e bora investir lá no exterior. Hoje em dia ficou extremamente simples para a gente começar a investir lá nos Estados Unidos. Antes você necessitava de diversos passos que eram bem mais complexos, mas também não era lá aquele bicho de 7 cabeças. Atualmente você começa a investir com o seu simples celular. Você pega seu celular, abre uma conta em alguma corretora, principalmente como a Avenue e a Passfolio, que vieram revolucionando esse acesso ao investimento no exterior para o brasileiro. E simplesmente depois de 5 minutos você está com a sua conta aberta, bem mais simples, tão simples quanto investir aqui no Brasil, quanto abrir uma conta aqui no Brasil. A partir disso você só precisa fazer um TED, um simples TED ou até mesmo um Pix, e essas corretoras já vão ter todo o trabalho de fazer o câmbio. Você mesmo mandando em real, ele vai fazer o câmbio automaticamente e assim já vai cair os dólares na sua conta para que você consiga investir. É muito simples mesmo, em 3 passos extremamente simples, você consegue começar a investir lá nos Estados Unidos. Primeiro, abre uma conta. Segundo, manda o dinheiro. Terceiro, você compra o ativo que você quiser. Se você investe aqui no Brasil, você conhece o lote fracionário e o lote padrão. Se você não entende muito bem isso, eu vou simplificar e trazer esse conceito de uma forma bem ampla. Lote padrão nada mais são do que conjuntos de 100 empresas, então são múltiplos de 100. Quando você está negociando um lote padrão, você na verdade está negociando 100 ações de uma determinada empresa. Então, 10 lotes padrão, você na verdade está negociando aí 1000 ações de uma determinada empresa. Agora, quando a gente está falando do mercado fracionado, é quando a gente está falando em um número qualquer entre 1 a 99 empresas, contanto que seja um número inteiro. Então 1, 2, 3, 4, nada de 3,5, 3,5, 3,7, nada. Tem que ser um número inteiro. Lá nos Estados Unidos, a grande vantagem é essa. Você consegue negociar a real fração de ação. No que em inglês a gente chama de fractional shares. Essas ações fracionadas na vida real são números extremamente quebrados que você consegue negociar até 5, 6 casas depois da vírgula, contanto que esse valor seja acima de $1. Lá nos Estados Unidos é comum você encontrar empresas que têm um preço da sua ação negociado acima de 200, 300, 500, até mais do que $1.000. Um grande exemplo é a grande Amazon, que vem sendo negociada a mais de $3.000. Então já imaginou? Para você comprar uma única ação da Amazon, para você se tornar acionista dela, você precisaria de no mínimo uns 16, 18 mil reais. Então eu acho que isso acaba ficando um pouco distante da nossa realidade. Mas graças a grandes corretoras a gente consegue ter acesso a essa fração. Então funciona da seguinte forma: você não precisa comprar um número inteiro, diferentemente daqui do Brasil. Nos Estados Unidos você consegue comprar meia ação de Apple, meia ação de Amazon, meia ação de qualquer empresa, contanto que essa meia ação tem um valor acima de $1. E se para você ainda não ficou muito claro, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Imagina que a gente tem um varejista que ele vai no atacado e ele compra uma caixa, um fardo fechado de leite. E dentro desse fardo vem 12 caixas de leite. Só que ele sabe que se ele colocar no supermercado, se colocar na sua vendinha, na sua mercearia, dificilmente ele vai vender o fardo fechado. Porque, quem compra um fardo fechado de leite nessas condições? Então, o que ele faz? Ele abre esse fardo e divide em 12 pequenas partes, em 12 caixas de leite individual, o que acaba facilitando para que seus clientes comprem e assim ele acaba servindo meio como uma contraparte, porque os clientes eles não vão comprar o fardo diretamente no atacado, então ele acaba intermediando. A ideia com as fractional shares é a mesma coisa.
A corretora acaba sendo uma contraparte. Então, nesse caso, na verdade, você está comprando fração de ação da corretora. Supondo que eu compre metade de Apple e você compre uma outra metade de Apple também, invista em mais meia ação de Apple. Se a gente for juntar, a gente tem uma ação de Apple, custodiada na corretora. Então, essa corretora ela é proprietária, entre aspas, dessa ação. E assim ela consegue fracionar em diversas partes. Então você pode investir 0,01, 0,05 e assim vai até que ponto você julgue ser necessário. Seguindo a ideia da caixa de leite, é como se a empresa ela fosse proprietária da ação como um todo e ela vai destacando isso em pequenas partes e a pessoa física consegue comprar essas pequenas partes e ir formando um todo. E o interessante é que isso serve tanto para as ações, tanto para as stocks, quanto para os REITs, que seriam os fundos imobiliários americanos, bem entre aspas assim. Se você ficou em dúvida por que eu coloquei entre aspas, vou colocar o vídeo aqui em cima para que você entenda tudo. E também com os ETFs, com os Exchange Traded Funds, ou os fundos negociados em bolsa. Isso acaba facilitando muito para o investidor pessoa física, porque até mesmo existem diversos ETFs que são mais caros. Um próprio exemplo é o SPY. O SPY ele é negociado a mais de $300 e para você comprar uma única ação dele, você precisaria de uns R$1.600, R$1.800, o que acaba afastando um pouco a pessoa, porque você tem que acumular todo esse capital, supondo que, sei lá, você tem um aporte de R$300, R$400 por mês, você tem que juntar 3, 4 aportes para conseguir comprar essa ação, então você vai ficar muito tempo fora do mercado. A facilidade que a gente tem com as fractional shares é isso. É que você consegue ir acumulando capital enquanto você se expõe às empresas. E um ponto bem interessante que muitas pessoas ficam em dúvida é que se você é proprietário de fração de ação, você acaba recebendo dividendos, sim ou não? Na verdade, você vai pelo justo. Se você é dono de uma parte, apesar de ser a menor parte, você vai receber proporcional a isso. Dando um exemplo aqui, vamos supor que a Apple vai pagar cerca de $1 em dividendos. Eu tenho meia ação de Apple. Então, nesse caso, eu vou estar recebendo proporcional à minha meia ação. Nesse caso, eu vou estar recebendo aí 50 centavos de dólar em dividendos, desprezando tributação entre outros atributos, falando única e exclusivamente dos dividendos direto para você. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Por quê? Essa facilidade que a gente tem dessa grande diversificação, a gente pode acabar cometendo alguns erros ou alguns acidentes aí. Eu não diria nem que seria um erro, mas sim que pode ser um ponto bastante importante para você ficar alerta. Quando a gente está falando que você consegue investir a partir de $1, você fala, se eu tenho lá $10, que seriam R$60 investidos, eu consigo investir em pelo menos 60 ações diferentes. Só que a questão é, cara, você com $60, será que vale a pena você já sair diversificando igual um louco? Você ter lá 30, 40 empresas? Será que realmente vale a pena? Então a minha sugestão para você que está pensando em investir nesse mercado fracionado, tome cuidado com o que a gente chama de over diversification, ou o que a gente pode chamar de diversification, que é uma diversificação meio errada. Na verdade não existe certo e errado, mas será que faz sentido você ter tantas empresas? Você vai ter um puta de um trabalho para declarar imposto de renda e tudo mais para conseguir acompanhar essas empresas que muitas vezes você não vai conseguir acompanhar. E será que todo esse tempo gasto, todo esse trabalho, até na hora de aportar, que você vai ter que apertar mais botões, comprar mais empresas, será que esse trabalho vale a pena? Porque, se eu tenho $100, eu não diversificaria em 10 empresas. Porque, você ter $10 em cada empresa, isso não é nada representativo. Por isso que minha sugestão é a seguinte, se você vai aportar pouco capital, faça aportes mais concentrados, ou se você preferir, comece por ETFs até você acumular um certo patrimônio e dali para frente, ou caso você consiga aumentar muito o seu aporte, e assim você vai se tornando mais representativo, porque com pouco capital, uma grande diversificação, como eu falei, ela vai trazer, eu acredito, mais ônus do que bônus. Se não for um ônus real na rentabilidade, vai ser um ônus de tempo, de estresse, de danos desnecessários ali que você não precisaria estar correndo. E para mostrar para vocês, eu fiz uma TED aqui para Avenue, eu vou estar deixando até o comprovante aqui para vocês verem como investe com apenas R$200.
Esse daqui é uma conta que eu venho investindo aí R$200 todos os meses para mostrar para vocês que não é nada complexo e vocês não precisam ser nem os maiores gênios, nem os mais ricos e nem os mais esforçados, nem com mais tempo ali. Você consegue investir muito bem com, sei lá, 15, 20 minutos por mês tranquilamente. E a ideia é a seguinte, eu mandei esse capital para a Avenue. Lá na plataforma da Avenue já vai aparecer a opção para você fazer o câmbio instantâneo, você pode fazer instantâneo ou D+1, vai variar um pouco a taxa, mas como é pouco capital, isso acaba diferindo, sei lá, 2, 3, 4, 5 centavos no máximo. Então a gente ficou aí com um saldo de uns $37 para a gente conseguir investir e a gente pode comprar. Nesse caso, o último aporte que eu fiz, como eu fiz o aporte semana passada, eu não gravei, eu acabei aportando no RSP, que ele é um ETF focado nas 500 maiores empresas, só que ele acaba ponderando todas da melhor forma. Então acaba sendo aí até um ponto interessante. Eu gosto bastante desse ETF e se você quer entender mais dele, clica no link aqui em cima que eu fiz um vídeo especial apenas sobre isso. E além de você conseguir comprar essas ações, você precisa aprender a montar uma carteira. E se você quiser aprender a montar uma carteira do zero, sabendo mensurar e quantificar o quanto de risco que você está correndo para a expectativa de retorno, eu te convido a conhecer nosso treinamento Investindo em Ações e fazendo a gestão dos seus investimentos. É um curso que ele é 100% focado na gestão do risco e também na gestão do seu retorno como um todo. Você vai conseguir, por meio da planilha e dos dados, do estudo que eu trago aqui para vocês nesse curso, vai conseguir ver se, será que eu não estou correndo muito risco para um baixo retorno? Ou será que eu consigo aumentar esse retorno correndo o mesmo risco? E a ideia é realmente essa. Mesmo se você já tem uma carteira formada, mas ainda está em dúvida, se eu adiciono Apple, ou sei lá, eu adiciono uma Small Cap, e tudo isso você vai conseguir ponderar e provar com A mais B que a sua expectativa de retorno vai estar subindo, mesmo com um risco mais baixo que você vai estar correndo. E a ideia é realmente essa, a gente tirar as emoções dos investimentos e tentar torná-los tão chatos quanto enxergar uma grama crescendo. E o melhor é que até o final do mês esse curso está com 85% de desconto. Normalmente seu preço é R$205, que já é bem barato, mas até o final do mês você pode adquirir ele por menos de R$30. Normalmente ele está na média dos R$28. Se você achou interessante, isso tem um preço menor do que um combo no McDonald's, realmente. E eu tenho certeza que isso vai te dar muito mais retorno. E aí, você já investe no exterior? Você compra a fração ou você acaba esperando para comprar uma ação como um todo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E além disso, qual foi a sua primeira ação? Isso é algo que me deixa muito intrigado. Qual foi seu primeiro ativo? Seja ele uma stock, um REIT ou um ETF. Comenta aqui que eu quero saber. Isso daqui é muito curioso para mim. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, quinta-feira, 20 horas, a gente tem um encontro aqui no YouTube. Tamo junto e até a próxima!